A cultura indígena é o conjunto de valores, conhecimentos, crenças e costumes dos povos nativos do Brasil. Não existe uma única cultura indígena, mas uma enorme diversidade cultural representada por civilizações autônomas, com modos de pensar e agir. Nesse episódio de Os Povos Indígenas, falaremos sobre a religião e cultura indígena. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, existe no Brasil cerca de 8.969 mil indígenas, distribuídos em 305 etnias diferentes que falam 274 idiomas. Quando falamos de religião indígena, estamos falando de xamanismo. Os povos indígenas foram considerados no decorrer da história como povos sem crenças, que não possuíam Deus ou deuses, ou até ídolos, não possuíam religião alguma. Em seus rituais, normalmente panteístas que acreditam que a natureza e o divino estão conectados, reverenciam os ancestrais ou elementos, as plantas, animais e os seres mitológicos. Considerando Deus criador do universo, pela tribo Tupi-Guarani, Tupã é o senhor do trovão. É visto como criador do céu, da terra e da humanidade. Alguns historiadores acreditam que Tupã foi criado pelos jesuítas durante o período de catequização dos povos indígenas. Elas são celebradas por meio do oferecimento de comida e bebidas, e às vezes de cantos e objetos. Um exemplo de objeto presente nos rituais indígenas é o chocalho, utilizado para curar e purificar. Hoje em dia, artefatos ritualísticos também são vendidos como artesanato. O pajé é o curadeiro e o líder espiritual de uma tribo indígena. O pajé é uma figura de extrema importância dentro das tribos indígenas do Brasil. A cultura indígena abarca a produção material e imaterial de inúmeros e distintos povos em todo o Brasil. É importante destacar que não há uma cultura indígena, mas várias, e cada povo desenvolveu suas próprias tradições religiosas, musicais, de festas, artesanatos, dentre outras. Costumes das populações indígenas. As diversas populações indígenas possuem costumes variados, mas na alimentação muitos se destacam pela produção de mandioca, da qual produzem o beiju, e também a produção do milho, com o qual faz pamonha. Constrói habitações de madeira e palha chamadas ocas, onde podem viver uma ou mais famílias. Geralmente, o líder guerreiro é o cacique, enquanto o chefe espiritual é o pajé. As principais tribos indígenas atualmente no Brasil são Guarani, Ticuna, Caigangue, Macuxi, Terna, Guajajaras, Yanomami, Chavante, Pataxó e Potiguara. Do ponto de vista religioso, as culturas indígenas são marcadas pela presença do Xama, pajé, responsáveis pela mediação entre o plano espiritual e material, bem como pela preservação e difusão do conhecimento da tribo. Em seus rituais, normalmente panteístas que acreditam que a natureza e o divino estão conectados,
reverenciam os ancestrais, os elementos, as plantas, animais e os seres mitológicos. Outro fato curioso é o uso de substâncias em seus rituais, como por exemplo o tabaco utilizados para fazer a ligação com o mundo espiritual. Mas um aspecto interessante é a percepção indígena do tempo e do universo, para os quais não há uma linearidade bem definida. Cultura material dos povos indígenas. Integram a cultura material de vários povos originários algumas ferramentas, armas, adornos e muitas vezes habitações para os povos caçadores, coletores e nômades. Tais povos praticam pesca e agricultura de subsistência e se mudam periodicamente segundo a sazonalidade e a disponibilidade de recursos naturais. Na cultura material de muitos, destaca-se a arte plumária e a pintura corporal, sendo rara a confecção de tecidos para vestimentas. História indígena. Grosso modo, as populações indígenas são constituídas pelos povos originários do território brasileiro. Elas já estavam presentes no país quando os portugueses aqui chegaram. Assim, foram cruelmente dominados e escravizados durante o período pré-colonial e colonial. Ainda assim, mesmo com o sistemático apagamento cultural por meio dos europeus, alguns povos preservaram, e em muitos casos suas continuidade histórica e social até os dias atuais. No Brasil, as tribos indígenas são caçadoras, coletoras de tradição oral e muitas estão localizadas hoje em reservas indígenas. Entretanto, com o avanço do desmatamento e atividade de garimpo ilegal, até mesmo as reservas estão ameaçadas. Estrutura social indígena. De modo geral, na sociedade indígena são estruturadas sem propriedade privada e possuem habitação coletiva. São ainda igualitárias, descentralizadas politicamente e com status social distinto segundo a divisão do trabalho. Não é possível generalizar, pois são povos distintos, mas em muitas tribos os homens se encarregam da construção da aldeia, da guerra, caça e pesca, da liderança tribal e dos rituais xamânicos. Enquanto isso, as mulheres lidam com o plantio e colheita, preparam os alimentos e produzem tecidos, adornos e utensílios. A educação das crianças é geralmente compartilhada por todos. As culturas indígenas são, via de regra, baseadas na oralidade. Contudo, mesmo na ausência da escrita, uma diversidade de sinais e de outras formas gráficas cumpre o papel comunicativo. As tribos costumam manter entre si laços de parentesco e reciprocidade, em famílias monogâmicas ou poligâmicas. Apesar disso, a liderança não possui caráter hereditário.